Salve, salve galera, sou Álvaro Fernandes, para quem não me conhece, eu sou aqui do canal Estruturando Ideias e como eu recebi muitas perguntas no Instagram sobre o coronavírus, eu vim aqui falar com vocês sobre isso. Então, caso você queira saber realmente a verdade e minha opinião, fica nesse vídeo. Caso você queira algum sensacionalismo, não vai ser aqui nesse canal, beleza? Eu trouxe aqui no meu celular algumas perguntas e antes eu queria falar umas coisinhas do coronavírus. 11 de março, essa semana, foi declarada pandemia. O que isso quer dizer? Que é uma epidemia em todos os continentes, então todos os continentes foram atingidos. Outra coisa também que eu trouxe alguns dados para vocês terem uma noção, nesse ano foram mais de 300 casos de sarampo e mais de 200 mil casos no Brasil todo de dengue. Então, a dengue tem várias variações aí, como zika, dengue normal, dengue hemorrágica. Então, está matando muito mais dengue, sempre matou, do que outras doenças que a gente está alarmando muito. Primeira coisa, fuja de fake news. A única pessoa que pode dar a verdade para você são médicos, são pessoas estudadas. E mesmo assim, alguns erram, certo? Então, eu vou começar aqui a falar de alguns casos e algumas coisas segundo a minha opinião. Eu não vou me aprofundar sobre a doença porque eu não sou médico, eu sou jornalista e como um bom jornalista eu vou falar a verdade e dar a minha opinião também. Isso sem entrar em sensacionalismo, que o mundo vai acabar, etc e tal. Talvez até acabe pelo egoísmo das pessoas, pela ganância das pessoas, muita gente indo aos mercados comprando aí papel higiênico para 5, 6 meses. Gente, vamos com calma, a gente tem outras pessoas também, então a gente pode comprar para 1, 2, 3 semanas, isso é aceitável, mas não precisa comprar aí para a vida toda, beleza? Então, vamos lá, vou falar um pouquinho aqui, ó. Então, fazendo uma pergunta aqui, ó, boatos sobre seguro viagens, não cobrir ou cobrir? Então, vamos lá. Primeiro que o seguro viagem, ele não cobre pandemias e nem epidemias. O que é isso? Quando é alguma coisa local. Mas quando é epidemia e pandemia, não cobre. Tem até alguns seguros de viagem estão cobrindo, mas no caso geral eles cobrem só o primeiro atendimento para saber se você está com coronavírus, se você está com a doença ali que está em foco, a epidemia, a pandemia, e depois você vai ter que arcar com os gastos caso você esteja realmente com coronavírus, beleza? Então vamos lá, quais são os cuidados para quem está doente? Então, os cuidados é você se afastar de pessoas mais velhas, se afastar de criança e se cuidar. Então, se você for diagnosticado com coronavírus, você tem que fazer como qualquer outra doença, ficar em casa descansando, não trabalhar, todas as coisas assim, procedimentos normais e, óbvio, fugir de aglomerações para não espalhar. Porque uma coisa importante também, você pode ter o vírus, pode não ficar doente e passar para outras pessoas. Por exemplo, eu posso estar com o vírus sem nenhum sintoma e se eu for num show, posso passar para um monte de gente. Então essas pessoas vão passando de uma a uma. Então, tome cuidado com isso. Outra pergunta, tem viagem para setembro, desmarco? Então, vamos lá, minha opinião, não desmarca. A gente está em março, vai entrar em abril, então vai com calma. Você pode esperar e chegar até lá, sei lá, agosto e ver se vai conseguir viajar ou não. Porque muita gente está fazendo isso, desmarcando até dezembro e tal. Então calma, faça com calma e se lá na frente estiver caótico, um cenário muito ruim, você vai e desmarca, beleza? E também faça a reserva em hotéis que você possa cancelar para você não perder dinheiro e não ter problemas futuros. E caso a doença esteja muito ruim nessa época, espero que não, mas caso esteja, com certeza a companhia fará um acordo contigo, ou remarcar, ou devolver o dinheiro. E os amigos que têm viagem como a Alemanha ou a Itália arriscam? Então, a primeira coisa que você tem que saber é se as portas dos países que você quer visitar, que os seus amigos querem visitar, estarão abertas. Por exemplo, a porta da Itália está fechada. Então, até final de março, com certeza, você não vai para a Itália, e nem em abril. Isso eu também aconselho você não viajar, para você não correr risco de nada e até mesmo se meter com confusão com a polícia. A gente tem que respeitar a cultura local. Se você não concorda, tudo bem, pode não concordar com as atitudes. Mas se está acontecendo isso, se está tudo fechado, a gente tem que respeitar as leis e tudo que está acontecendo no local. A mesma coisa serve para a Alemanha. O bom é você ter uma noção do que está acontecendo antes de viajar uma semana, dar uma olhada no panorama, ver como é que está a doença lá, se fecharam as fronteiras, se não fecharam as fronteiras, porque isso vai indicar se você vai ou não viajar, beleza? Espero que tenha respondido aí. Pensando no dólar, vale a pena adiar alguns meses até controlar a cotação? Então, cotação de dólar, euro e qualquer moeda é sempre assim volátil, né? Mas subiu muito
nos últimos meses, nos últimos 30, 40 dias, chegou aí a mais de 5 dólares, depois caiu, depois não sabe se sobe, se desce. O que eu falo para todo mundo é: tenta diminuir um pouco o número de viagem ou diminuir a sua viagem, assim, vai ficar no hotel 4 estrelas, fica no hotel 3 estrelas, porque aí você vai conseguir ficar aí mais confortável na hora de pagar. Isso porque quando a gente viaja para qualquer lugar, por exemplo, para os Estados Unidos, a gente não vai trocar 50 mil dólares, geralmente a gente troca 400 dólares, 1.000 dólares, 2.000 dólares. Se a gente for trocar 1.000 dólares, 1.000 dólares com 5 reais dá 5 mil. 1.000 dólares com 4,50 dá 4.500, ou seja, 500 reais de diferença. Se você diminuir um pouquinho o seu hotel, você consegue tranquilamente fazer essa viagem, beleza? Outra pergunta aqui, ó, vale a pena fazer planos para o fim do ano para viajar? Sim, vale a pena. É a mesma coisa, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu, Álvaro, acho que essa doença aí daqui a 1 mês, 2 meses, quase ninguém vai falar mais dela, só como resquícios e a especulação do que pode acontecer com a economia, porque muita coisa ficou abalada ao longo das últimas semanas, dos últimos meses. Então eu acho que sim, vale a pena. Isso é opinião minha, eu vou fazer isso, vou comprar passagens. Agora as passagens aéreas ficarão mais baratas, elas já estão, porque as companhias aéreas elas precisam vender, porque estão com vários voos vazios. Isso é horrível para as companhias. A Gol, a Azul perderam mais de 50% aí de ação, sendo que foram 20, 30 num dia só, para vocês terem noção. Então eu compraria, e a mesma coisa, caso esteja ruim em outubro ou novembro, as próprias companhias entrarão em acordo com você. Por exemplo, eu tenho uma passagem para a Itália, o governo italiano cancelou passagens para a Itália, então eu vou ligar para a companhia vai falar o quê? Não vou te devolver. Aí eu vou falar, tá bom, então eu vou embarcar. Ela vai falar, não tem como. Então ela vai devolver o dinheiro ou então entrar em acordo com você. Mas agora, sejamos também honestos, né? A gente não pode comprar uma passagem para outubro, novembro, que é média, baixa temporada na Europa, e depois, se tiver algum problema, a gente querer em julho, que é o verão. A gente tem que sempre na mesma, porque tem muita gente que quer se beneficiar disso. Então, não vamos usar uma doença para se beneficiar de certas coisas e ganhar vantagem, beleza? E outra pergunta aqui também que eu acho que tem tudo a ver, se devo cancelar minha viagem para Tailândia. É a mesma coisa com as outras passagens, com as outras viagens. Eu não vou deixar de viajar por causa disso, a não ser que esteja alguma coisa muito grave ou que não deixe eu entrar no país. Aí tudo bem. Eu acho que no modo geral as pessoas elas não podem ficar tão apreensivas, tem que fugir totalmente das fake news, não pegar grupo de família, não pegar Facebook, não compartilhar que o governo fez isso, que o governo fez aquilo, que aquilo é melhor, que aquilo é outra coisa melhor. Gente, vamos com calma. E vamos deixar de ser egoísta. É um bom momento para a gente mostrar empatia, para a gente mostrar que nós somos seres humanos. Isso eu falo aqui no Brasil. Teve um caso na Irlanda também, recentemente, muita gente comprando água, estocando um monte de coisa. Eu vi fotos, não só na Irlanda, como outros países. Na Inglaterra também teve um caso que espancaram, acho que um rapaz de Hong Kong, confundiram com chinês e bateram tipo, na rua só porque ele podia ser chinês, tipo, sabe, não tem nada a ver com o vírus, não é ele que criou o vírus, não é ele que está disseminando o vírus. O vírus acontece, esse vírus é desde 1960, tiveram algumas mutações, tiveram algumas variações em 2019, que surgiu aí o tal Covid 2019. Então, galera, vamos com calma, esse vídeo é um desabafo e também respondendo as perguntas que muita gente achou necessária, e eu acho necessário também esse embate, você conversar, mas também não liga só no jornal. O jornal é bom, é informativo em algumas coisas, mas hoje eu pude ver um jornal, 3, 4 jornais seguidos, e é só isso, falando do número de casos, que os casos das pessoas isso e aquilo, e sendo que a H1N1, a gripe, mata muito mais. Tem 100 casos a mais do que a Covid-19 esse ano no Brasil, para vocês terem uma noção. Então, se você estiver resfriado, vá lá fazer o exame, que isso é muito importante. E caso você não esteja, não vá fazer o exame, porque isso vai acabar dando mais gente ali no hospital. E se você não tiver o vírus, você pode acabar pegando. Então, evite também aglomerações, se você puder. Caso você tenha uma viagem assim, para o foco dos lugares, por exemplo, Irã, Índia, então dá uma evitada, pelo menos agora, só nesse mês, assim, até para você não entrar no país e ter que ficar lá e tipo não poder sair, como aconteceram com alguns países, inclusive a Itália. A outra coisa também que me falaram aqui, né, depois eu fui pesquisar, realmente
Ressaltar que o álcool gel só funciona acima de 70%. Então, se você for comprar álcool gel, a eficácia é muito maior se for 70%. Então, não esqueça de lavar bem a mão, não é aquela lavagem de 10 segundos não. 1 minuto, 30 segundos, lavar bem a mão para evitar qualquer coisa. Então, para evitar... Isso eu acho que já teria que ser padrão, né? Mas para evitar ainda mais, faça isso, não esqueça do álcool gel acima de 70%. E uma coisa também muito importante é verificar se o país ele tá deixando você entrar, tá deixando você sair livremente, tranquilo, aquele famoso entra, mas pode não sair. Então você confira bastante antes de você for viajar, vai viajar para tal lugar, sei lá, viajar para o Chile, bota lá Chile, como que está a situação do país, para não correr nenhum problema, beleza? Espero que tenha esclarecido bastante esse vídeo, foi o que eu falei, por favor, não transmita informações falsas, o que você acha, ou teve mais um caso de morte, teve mais isso. Cara, com tanto de casos de morte, de tantas doenças, o sarampo está matando muito mais, a AIDS mata muito, há muitos anos. Então, vamos lá, vamos com consciência. Se você não quer ser atingido por notícias falsas, não transmita notícias falsas. Vamos lá, pesquisa direitinho. Eu sei que em época assim de coronavírus ou em época de alguma doença assim global, as mídias sim, elas vão atacar direta para você cair, para vender, que é o trabalho delas, né? Mas vamos tentar não ser tão sensacionalista e só pegar realmente as coisas que importam. E lembrando outros eventos importantes que fecharam, que é o Libertadores vai adiar alguns jogos, as eliminatórias da Copa do Mundo, a NBA suspendeu a temporada por enquanto, alguns times também da Itália, por exemplo o Juventus, tá tomando algumas medidas, então é tudo muito novo, tudo muito recente, apesar de ter 3 meses no total, mas isso é muito recente. Existiram doenças aí que prolongaram ou postergaram durante anos. Então vamos torcer para que isso acabe logo, que normalize, que as mídias consigam informar ao invés de desinformar. Eu, como jornalista, posso falar isso, que desinforma muito mais do que informa nesse momento. É todo mundo se unir, torcer para que acabe isso, ou na China, no Brasil, nos Estados Unidos, ou em qualquer lugar, e que todo mundo seja feliz, beleza? Outra pergunta que fizeram, que agora que eu lembrei, é se vale a pena fazer um intercâmbio na Irlanda, ou não vale. Eu não sei se eu respondi isso, mas sim vale. Vá para o lugar que você quer, vê todas essas condições que eu falei, e vá, porque lá é a mesma coisa que aqui. Então, vamos lá, vamos torcer para tudo certo. Caso você tenha gostado desse vídeo e não quer sensacionalizar, fazer esse sensacionalismo barato, indica para um amigo, curta, comenta, porque isso vai ajudar muito, não só o canal, mas também a gente divulgar informações verdadeiras. E lembre-se, tudo que eu falei aqui são as minhas opiniões sobre viajar e eu não posso ter embasamento não sendo médico. Então, só realmente pode ter embasamento cientistas que estudam para isso e médicos. Caso não seja essas pessoas, vai ser tudo achismo. Se eu falar que, eu acho que a doença é isso, eu acho que a doença é aquilo, é achismo. Você tem que confiar nas pessoas que estudaram para isso. Eu estudei para passar as informações de forma clara. E é isso que eu estou fazendo nesse vídeo e é isso que eu tento mostrar. Um serviço e não um desserviço para a sociedade, porque eu, como criador de conteúdo, como influenciador, eu posso influenciar 10 pessoas ou 100, mas eu tenho certeza que se esse vídeo bater só 100 visualizações, são 100 pessoas impactadas, pessoas que assistiram. Então isso sim é falar com a verdade, como muitas outras pessoas estão falando, eu tive isso, eu tive aquilo. Gente, não vamos apavorar mais as pessoas. Lembre-se que junto com você que está assistindo o vídeo, tem pessoas na sua família com mais 60, 70, 80 anos que escutam uma notícia dessa, que não tem há 30 anos atrás uma forma tão rápida de divulgação, de mostrar isso para a sociedade, eles vão se assustar muito. Imagina no jornal que a sua avó via 30, 40 anos atrás, ou nem via, ou pegava aquele jornal impresso que as notícias eram vinculadas 36, 48 horas depois. Agora é tudo em tempo real. Aconteceu um caso, você já tem. Aconteceu isso, você já tem. Então vamos também pensar nas pessoas mais velhas que não nasceram com essa tecnologia, com o advento da internet, e também não preocupá-las, porque isso é muito importante, beleza? Às vezes a gente gera o caos só com notícias. Então acho que como jornalista, acho que eu tinha esse papel de falar. Aí posso ter me estendido bastante, nem sei quanto tempo, mas é isso aí. Então espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, vem aqui, curta, comenta, se inscreva, faça tudo isso que ajuda bastante o canal, e eu volto em breve com vídeos de viagem, beleza? Então é isso, valeu, um abraço.